Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Guilherme Madeira e hoje os acompanharei pelo maravilhoso mundo do processo penal. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, farei uma apresentação sobre um tema que foi por mim escolhido. Vem cá, você quer saber como é que funciona o sistema do crime organizado no Brasil? O que é o crime organizado? Quais as consequências de participar de uma organização criminosa? Fique conosco, porque esse será o tema do dia. No segundo bloco, responderei a questões enviadas por candidatos de todo o país. E no terceiro bloco, mostraremos como isto já foi objeto de prova para os senhores. Portanto, se querem saber sobre crime organizado, se querem saber como funcionam as organizações criminosas do ponto de vista legislativo, fiquem conosco e conversaremos sobre o tema já já. Até breve. Muito bem, voltamos com o nosso primeiro bloco e vamos ao tema do dia, que é crime organizado. Crime organizado insere-se dentro do tema geral da chamada legislação penal especial. Esse tema ele é muito interessante porque nos permite 2 coisas. Em primeiro lugar, nos permite conhecer melhor aspectos específicos de leis que normalmente não são estudadas na faculdade. Em segundo lugar, ele nos permite fazer uma análise geral do sistema penal e processual penal. E, normalmente, é assim que cai na sua prova, voltado para uma análise geral do sistema penal e do sistema processual penal. Então, hoje, além de compreendermos melhor o tema do crime organizado, nós vamos usar esta legislação para rever alguns aspectos gerais do nosso sistema processual penal. Tudo bem? Então, vejam só. Vamos pensar, quantas vezes nós não lemos nos jornais? Quantas vezes não lemos nos jornais sobre crime organizado, sobre organizações criminosas? Mas aí eu lhe pergunto, você sabe o que é crime organizado? Existe uma lei definindo o crime organizado? Vejam, meus amigos, no Brasil, a lei que regula o tema é a Lei 9.034, de 1995. Lei 9.034, de 1995. E o tema do crime organizado é um tema que praticamente me persegue. Já em 1997, eu estava na faculdade, no meu último ano, e fui fazer uma bolsa de iniciação científica com o professor Scarance. E o tema foi crime organizado. Alguns anos depois, saiu meu primeiro livro, e o tema era crime organizado. Depois, fui publicar uma obra de legislação penal especial e o tema era crime organizado. Então, desde 1997, esse é um tema que eu estudo muito. E vejam, pude estudar legislações de diversos países. E eu cheguei a uma conclusão triste, embora realista. As leis dos países em geral tratam mal do tema. E sabe por que tratam mal? Porque é um tema difícil de ser tratado. Como é que nós vamos definir crime organizado? O que é crime organizado? A lei brasileira também não é exceção aos demais países. Ela trata mal do tema. Vejam, a primeira coisa que eu quero que entendam é que quando a lei do crime organizado fala em crime organizado, ela não define. Ela fala de quadrilha ou bando, de organização criminosa, e ela fala de associação criminosa. Espera aí, Madeira, quais os termos que ela usa? Veja lá, anote. Ela fala de quadrilha ou bando, ela fala de organização criminosa e ela fala de associação criminosa. Só que ela não dá esses conceitos. Ela só diz isso. Essa lei regula os meios de investigação destes temas. Bom, se ela só diz isso, como é que nós vamos resolver? Qualquer quadrilha é uma organização criminosa? É um crime organizado? Pensem, se eu me reúno com os senhores, se eu me reúno
com mais 3 pessoas, para cometer roubos. Por si só, isso é crime organizado? Porque será uma quadrilha. Mas será que dá para a gente falar que isso é crime organizado? Você, que não é do direito, que está nos assistindo, uma simples quadrilha que vai roubar a sua casa, o que vai fazer um arrastão em um prédio, por si só, isso é crime organizado? Veja, o bom senso nos diz que não, né? Crime organizado precisa de algo mais, algo muito maior. E o problema está justamente neste algo mais, neste muito maior. Vejam, senhores, a doutrina, então, passou a discutir. O que seria este algo mais? O que seria que daria a característica de crime organizado? Várias posições. Eu mesmo, no início, tinha uma posição. Primeiro livro que eu escrevi sobre isso, eu tinha uma posição. Eu falava, não, tem que ter mais ou menos umas 15 características. E ia na onda da doutrina geral. E a doutrina geral dizia isso. Enumerava 15 características. Agora, se eu tenho algo que para existir precisa de 15 características, eu não tenho nada, né? Concorda? Eu não tenho nada. Isso não é científico. Pois bem, repensando os meus estudos, eu vi que existe sim um diploma legal que define crime organizado. E é essa posição que você vai seguir para a sua prova. Como é que é, Madeira? Existe um diploma legal que define crime organizado? Sim. Trata-se da Convenção de Palermo. Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo contra o crime organizado transnacional. Esta convenção, que foi adotada pelo Brasil, por meio do decreto 5015, esta convenção define crime organizado. E sabe o que é melhor? O STJ tem este posicionamento. O Superior Tribunal de Justiça segue esta posição. A Convenção de Palermo dá a definição de crime organizado. Vejam aqui. Se lhe perguntarem na prova, existe um conceito de crime organizado? O que os senhores responderão? De acordo com o STJ. E o STJ nos diz o quê? Que existe sim. É o conceito tratado na Convenção de Palermo sobre crime organizado transnacional. Madeira, e qual é este conceito? Para fins de prova, os senhores precisam saber o seguinte, que para a Convenção de Palermo, crime organizado exige alguns requisitos. Primeiro, 3 ou mais pessoas. 3 ou mais pessoas reunidas. Sim, 3 ou mais pessoas, anote aí. 3 ou mais pessoas. É o primeiro requisito. Segundo requisito, tem que haver estabilidade. Sim, se nós nos reunimos hoje para cometer crimes, só hoje, isso não é crime organizado, porque deve haver uma estabilidade no tempo. Ok? 3 ou mais pessoas, estabilidade no tempo. E o que mais? Além disso, deve haver uma estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas. Estrutura hierarquizada com divisão de tarefas. É uma empresa. O crime organizado, ele age nos moldes de uma empresa. Como se existisse lá o presidente, o CEO, existisse o pessoal do departamento financeiro, departamento de marketing. Não, estou brincando. Mas vejam, tem que haver uma estrutura hierarquizada piramidal. Como é uma empresa? Pense numa empresa qualquer em que vocês trabalhem, ou tenham trabalhado, ou conheçam dos jornais. O crime organizado atua com essa estrutura